Bom dia. Que bom iniciarmos mais esta nossa manhã de reflexões em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Vocês já ouviram falar em dor fantasma? Já ouviram falar daquelas pessoas que muitas vezes, em função de sofrerem dores e questões, de falta de circulação em algum membro, precisam amputar e ainda assim permanecem por um longo período de tempo com aquela dor? Isso na ciência é chamado de dor neuropática, mas popularmente é conhecido como dor fantasma. E é justamente falando desse tipo de dor que a doutora Ana Cláudia introduz este capítulo do livro. O que ela diz é que, para antes daquele período em que a pessoa tem a insuficiência vascular e precisa realmente amputar aquele membro, muitas vezes a pessoa vai ter que aprender e vai conviver com um tipo de dor durante muitos anos. E a depender, do tempo que esse paciente conviveu com essa dor, o registro pode se tornar um registro definitivo. Ele nunca mais vai deixar de senti-la, Então, instala-se esse quadro de dor neuropática, que é um termo técnico que diz respeito à percepção de dor, à revelia do estímulo, mesmo não havendo motivo, mas a dor, ela permanece, E aí, a doutora Ana Cláudia nos faz um convite para que nós possamos transpor esse conceito de dor fantasma, metaforicamente, para outras situações da nossa vida. Então, ela diz assim: quando nós temos algo em nossas vidas que é vital para nós, como, por exemplo, um membro que nos ajuda, a viver, e esse algo adoece por falta de fluxo de amor, de atenção, de tempo, de força, de coragem, pode haver apodrecimento. Esse algo vital pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, ou pode ser mesmo um projeto de vida. Se não recebe a nutrição adequada, começa a doer, inflama, incomoda. Se ignoramos por muito tempo a necessidade de cuidado desse pedaço da nossa vida, certamente vai começar a gangrenar. Às vezes, a gente passa anos a fio fingindo que nada está acontecendo. A mão está podre, mas a gente vai, coloca uma luva e finge que não está vendo. A gente olha para o membro ali que está enegrecido e a gente pensa assim: não está bom, mas é melhor com ele do que sem ele. Atire a primeira pedra quem nunca teve uma relação assim, um emprego assim, um relacionamento assim. Chega o dia, porém, assim, que você para e fala assim: poxa, não dá mais, alguma coisa precisa ser feita. Ao perceber que existe o risco de infectar o restante da nossa vida, a gente pode até chegar a um ponto, de tomar a decisão corajosa de amputar aquela parte podre. Só que ainda assim, a dor permanece, fica registrada. Isso acontece porque a gente não cuidou dessa dor como deveria ter cuidado. A gente não entende por que surgiu, que espaço que ocupou na nossa rotina. A verdade é que enquanto a gente não faz uma espécie de anatomia da dor, isso é, a gente entende o caminho que esse ferimento fez dentro de nós e começarmos a trabalhar e cuidar interiormente, vai ser impossível criar um fluxo em outra direção. E isso faz com que a dor permaneça. Ainda que a gente afaste, que a gente ampute aquilo que causou essa dor. Então, a dor de uma relação desmanchada, de sonhos, de planos, de projetos, de vida desfeitos, pode durar por um longo período, justamente porque a gente não trabalhou adequadamente. E fazer a anatomia da dor nem sempre é o bastante. Quando a gente perde alguém ou algo que a gente não queria perder, a sensação é de choque. É tipo assim: poxa, espera aí, eu ainda não vivi tudo que eu queria ter vivido, eu ainda não vivi tudo que eu queria ter vivido ao lado dessa pessoa, ou nessa experiência, ou nessa situação, ficou faltando ainda algum passado nessa história.
não é fácil tratar a dor fantasma. Às vezes, só o fato de nós reconhecermos que ela existe já vai nos ajudar bastante, porque vai nos desobrigar a lidar com aquele membro amputado, que é maravilhoso. Mas é como se a gente soubesse, assim, que depois do divórcio a gente não precisa mais conviver, ou a gente não precisa mais se relacionar com aquela pessoa que um dia nós amamos, mas que depois de um tempo passou a se tornar para nós uma pessoa desagradável, incômoda. Há um certo alívio em nos relacionarmos apenas com a dor que essa pessoa deixou, uma vez que não é mais necessário o contato físico, né? Não tem mais nenhum vínculo, já foi, passou, acabou. O problema, gente, não é o membro que foi amputado, não é o sonho que você abriu mão que dói, mas é assim, a dor que deixou pelo fato de não existir mais. Ter essa consciência poupa sofrimento ao longo da vida. Sair do diagnóstico para o tratamento da dor parece um salto quântico, mas na verdade não é. E aí ela lembra, por exemplo, aquela situação da barragem que se rompeu lá em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Naquela ocasião, né, uma lama tóxica soterrou as instalações locais daquela vila. A companhia, né, que explorava a mina de onde vieram os rejeitos, né, e cobriu a região, tentou auxiliar, dizendo ali, por que aconteceu aquele acidente? Mas o fato é que até o ponto em que ela escrevia, né, esse livro ali, 259 pessoas morreram e havia outras tantas desaparecidas. E aí o que ela coloca é o seguinte: com o tempo e com as investigações, os moradores de Brumadinho, eles acabaram meio que sabendo por que aquela situação aconteceu. No entanto, isso não era suficiente para trazer os mortos de volta. Então, o porquê, gente, é só uma notícia, você é informado, aconteceu por isso. Mas não gera cura. A cura, ela mora na resposta a uma outra pergunta. Para que aconteceu isso? Em qualquer momento da vida, e principalmente na velhice, não devemos nos ficar assim, não devemos ficar atormentados com os porquês, né? Mesmo que estejamos enfrentando alguma dificuldade, no geral, né, ao longo da vida nós vamos enfrentar muitas dificuldades. A gente não deve ficar perdendo tempo porque a vida está passando e talvez a gente nunca encontre a resposta a essa pergunta. Quando a gente se concentra no para quê, isso nos ajuda a lidar com as nossas questões. O porquê ele está lá atrás, mas o para quê está aqui, bem diante de nós, e uma vez respondido, nos traz uma liberdade muito mais poderosa, que é a liberdade de reavivar os nossos sonhos. Agora é aquilo, né? A gente sabe que muita gente acaba convivendo com os membros podres. Vão adiar sonhos, projetos e realizações durante anos ou até décadas e passam a vida sofrendo por causa da dor de conviver com aquele membro podre. E a doutora Ana Cláudia, ela coloca para a gente o seguinte, que se a gente planeja envelhecer bem, a gente precisa ser capaz de falar sobre esse assunto. Quando a gente chegar lá na etapa do nosso envelhecimento, é melhor, né, que é o que ela chama lá na etapa lá de frente para o Saara, de frente para o deserto, é melhor que a gente não tenha esse espinho a machucar a nossa alma. Ela diz que conheceu muita gente que sufocou a própria dor, dizendo a si mesmo que a vida é assim mesmo, a gente está tudo bem, né? E a verdade é que muitas vezes está longe de estar tudo bem. Pessoas em empregos miseráveis, estressantes, que convencem a si mesmas que a permanência é necessária, com perguntas do tipo, mas como eles vão se virar sem mim? Como eu vou me virar sem eles? Pessoas capazes de suportarem, né, situações incômodas por muito tempo, encontram justificativas do tipo, mas eu faço isso pelos meus filhos, eu faço isso pelos meus pais, eu preciso do salário. E aí o que ela coloca é o seguinte, eu vou mandar real, isso é hipocrisia. Quem se sacrifica pelo outro está servindo comida estragada em prato vazio. Porque a nutrição que oferecemos a alguém quando nós mesmos não nos respeitamos
É uma nutrição de má qualidade, que já chega com uma carga negativa, é quase uma crueldade. Aos olhos daqueles que nos cercam, vão olhar e vão dizer: ah, lá, Roberta, tão abnegada, tá, que pessoa maravilhosa. Mas acontece que quando a gente abre mão de quem a gente é em nome do outro, a gente está oferecendo para o outro, ainda que inconscientemente, a nossa pior parte. Não há nada de gentil ou de abnegado nisso. A nossa parte cansada, frustrada, infeliz. É isso que a gente realmente oferta enquanto recolhemos, né, agradecidos comentários do tipo: ah, ela não se casou nem fez faculdade porque tinha que cuidar da mãe. Olha que bonito. Mas uma vida sacrificada, gente, é uma vida muito dolorosa. Precisamos oferecer aquilo que temos de melhor para as pessoas que amamos. E se acreditamos que não temos nada de bom para oferecer, precisamos primeiro descobrir as nossas qualidades, para então poder doá-las sem hipocrisia. Porque se a gente não age assim, um dia a conta chega. E aí, como é que fica? E muitas vezes o tempo vai passar e essa conta vai chegar naquele momento que você acha que você vai ter tempo para fazer uma determinada coisa. Então, normalmente você pensa assim: ah, eu tenho aquele determinado sacrifício porque eu tenho que cuidar de um ente querido, então eu preciso me dedicar, eu não vou ter tempo para nada. E aí, no momento que aquele ente parte, que teoricamente você agora tem um espaço da sua vida para você cuidar de si próprio, de buscar realizar as coisas que você precisa realizar, a vida se encarrega de chegar para você muitas vezes com uma doença, com uma situação difícil, né? E aí a doutora Ana Cláudia coloca assim: ó, não é incomum a doença esperar ter esse tempo para que comece a se manifestar. Então a doença chega quase como um presente. Se ela pudesse falar, ela diria assim: ó, agora que você está disponível, olhe para o seu corpo. Preste atenção no que é importante para si mesmo, porque você nunca fez isso, pois estava sempre muito ocupado com outras coisas. Uma das coisas que ela mais escuta em consultórios e tudo é assim: ah, doutora Ana, a melhor coisa que aconteceu para mim foi o câncer. E ela fala assim, no início ela achava isso estranho, mas agora ela já entende. Ela diz assim: quando essas pessoas descobrem uma doença potencialmente fatal, esse membro que é parte de nós, chamado projeto ou sonho, ele começa a doer de uma maneira insuportável. Talvez, em alguns casos, ele já esteja até morto. O diagnóstico desse sonho falecido ou semi-morto é feito no dia em que a pessoa pega o resultado do exame e que anuncia a doença grave. Aquilo que ela queria realizar lá daqui a 15 anos, às vezes não cabe nem em um ano, mas vai ter que caber. Uma notícia como essa vai obrigar cada um de nós a exercitar o sentimento de prioridade para encaixar os nossos sonhos em um tempo limitado de vida. Isso muitas vezes dói. Para muitas pessoas é um tempo de arrependimentos. Quando se está bem de saúde, há tempo para se arrepender. Aí ela coloca, lá em São Paulo, ela tem a Marginal Pinheiro. Se ela pega um caminho errado, ela consegue voltar e consegue recomeçar. Mas se por acaso ela ficar sem combustível, e aí como é que fica, né? Combustível é o espaço da saúde. Sem gasolina para chegar até o próximo retorno, ela vai acabar ficando pelo caminho. E aí não é mais de arrependimento que a gente fala, a gente está falando de lamento. Muitos de nós vamos preferir não pensar nisso. Ah, mas isso deixa a vida nos levar, né? Para que ficar pensando nisso, ficar pensando em doença, em tristeza? Mas aí a gente chega muito mais despreparado quando a vida nos convida a esse envelhecimento. Quando a gente passa pela vida de forma consciente, de forma lúcida, a gente vai pouco a pouco se preparando para esse encontro com o Saara, com esse espaço ali de 10, 15, 20, 30 anos, em que não seremos mais jovens, já estamos envelhecidos, com desafios extras, né? Mas estaremos mais preparados. Teremos levado nosso protetor solar, nosso óculos de sol, água em quantidade suficiente.
agasalho para as noites frias. A verdade é que viver é muito mais trabalhoso e sofrido do que planejar um futuro que preveja essas perdas. Então, a gente precisa ser capaz, sim, de ter lucidez na nossa caminhada. E isso não significa ficar assim, mas eu vou envelhecer. Não, vamos viver bem hoje. Vamos viver bem. Vamos ter equilíbrio nas nossas ações. Vamos caminhar de forma consciente para que tenhamos uma manhã que seja reflexo dessas nossas escolhas do momento presente, né? E aí, ela diz que não pretende encerrar esse capítulo sobre a dor fantasma sem mencionar do quanto essa dor ela exacerbou durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas que nós perdemos, né, de quem muitas vezes nós nem pudemos nos despedir, permanecem em nós como membros amputados, provocando uma dor que as torna inexplicavelmente presentes em sua ausência. Se todo luto é um trabalho, uma transformação e uma dor, em tempos de pandemia ele ganhou contornos terríveis. Não houve olhos que pudéssemos encontrar para nos devolverem a imagem de quem somos. Nos rincões desse Brasil, nas periferias das áreas mais nobres, muita gente não tinha sequer um celular para fazer aquela última chamada antes de ser entubado, numa situação que ela não sabia nem se ia sair dali viva ou não, mas não conseguia fazer uma ligação que fosse, né? A pessoa ficava ali, sem esse referencial. Uma das grandes catástrofes do advento dessa doença é que, por razões sanitárias, muitas famílias não conseguiram sequer ter acesso ao corpo da pessoa que partiu. E a verdade é que a gente precisa desse corpo como um rito para superar a dor dessa perda, né? Para superar essa dor fantasma e passar para o capítulo seguinte. Um corpo morto é a certeza da perda. Enquanto a gente não constata o fim daquela história, ela sempre permanece presente na nossa vida. A gente acaba se relacionando com fantasmas e dedicando o nosso tempo a um futuro que não existe. É como se a pessoa fosse demitida e continuasse indo para o trabalho, né? Não há mais o nosso computador, não tem mais a nossa mesa, nem sequer uma gaveta. Mas a gente não mudou de emprego oficialmente porque a carta de demissão ainda não chegou e a nossa carteira continua sem a baixa do antigo empregador. A verdade é que a gente precisa lidar com isso. Não tem atalho ou desvio para esse caminho que pertence a nossos pés. E nós precisamos lidar com isso, porque o envelhecer, ele nos pede coragem, mas ele também nos devolve a vida. Olha que bonito, né? Ele nos pede coragem e nos devolve vida. Que possamos seguir conscientes, lúcidos, equilibrados, aproveitando todas as bênçãos dessa vida, mas sem esquecer de que haverá um momento em que nós precisaremos estar um pouco mais preparados. E estaremos tão mais preparados a depender das escolhas que fazemos do nosso hoje. Que possamos viver a cada dia da melhor forma possível, mas sem esquecer desse momento em que iremos nos deparar com o nosso deserto. E a gente vai ter que estar preparado para ele, não é mesmo? Muita paz. Bom dia. Muito bom tê-los aqui.